Te agradecemos, Senhor, mais uma vez. É um privilégio estar na Tua presença, junto com o Teu povo, reunidos como corpo de Cristo, para oferecer-Te culto. Agradecemos porque o Senhor nos dá essa oportunidade de nos ligar uns aos outros e todos juntos acessarmos o trono da Tua glória, para Te entregarmos as nossas ofertas de adoração e também sermos ministrados pelo Senhor. Nós Te agradecemos pelo privilégio de entoar canções, de fazer orações na certeza de que o Senhor nos ouve. E agora, Senhor, que nós vamos mais uma vez abrir a Tua palavra, nós suplicamos que o Senhor tenha misericórdia e se digne a vir do Teu altos céus, ministrando ao nosso coração as nossas necessidades. Nós pedimos isso tudo no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, vamos abrir a Sagrada Escritura em Gálatas capítulo 1. Vamos abrir a Bíblia em Gálatas capítulo 1. Nós vamos por algumas semanas olhar um pouco mais de perto esse livro, tá bom? E esse livro, irmãos, ele tem uma história muito especial. Todos os livros da Bíblia são maravilhosos, mas há alguns livros que possuem um destaque especial. Muitos historiadores do Novo Testamento concordam que Gálatas salvou a igreja cristã. Claro que a igreja cristã é sustentada pelo próprio Cristo, mas o Cristo utiliza métodos, pessoas. E Gálatas salvou a igreja. Muitos creem que se não fosse a epístola de Paulo aos Gálatas, o que hoje nós chamamos de igreja cristã, seria uma espécie de seita judaica. Nós seríamos mais uma seita. Assim como se você já estudou o judaísmo, sabe que o judaísmo possui muitas ramificações. E o cristianismo, aquilo que se chamaria cristianismo, seria apenas mais uma ramificação. Então é por isso que essa epístola é especial. E ela é tremendamente atual, como eu gostaria de mostrar para vocês a seguir. Ela foi escrita para combater talvez a mais antiga de todas as heresias. Você sabe qual é a heresia mais antiga da história humana? É o legalismo. O legalismo começou junto com a religião. Se vocês não sabem, religião, estou usando aqui a palavra religião no seu sentido comum, religar. Religião começou em Gênesis 3. Em Gênesis 3, o homem rompe a comunhão com Deus e ele precisa se religar ao Criador. Então, ali nós temos o início da religião. E o legalismo surgiu justamente nesse momento. Desde a hora em que o homem foi expulso da presença de Deus, ele começou a procurar meios ilegítimos de tentar se aproximar do seu Criador. E o mais antigo deles é esse: um sistema de regras e rituais muito bem estabelecidos, que quando obedecidos, você recebe salvação. Ou quando não praticados, você recebe condenação. Isto é legalismo. Acreditar que a salvação depende do seu esforço religioso. Acreditar que a bênção da vida eterna vem pelo fato de você ter disciplina em cumprir certos ritos religiosos. E todas as religiões, meus irmãos, de uma forma ou outra, praticam o legalismo. A única exceção é a fé cristã. Então, a fé cristã, nesse sentido, ela é diferente de todas as religiões. Se você for estudar a história universal das religiões, você vai ver que elas têm os seus costumes, elas têm as suas práticas, elas têm ali uns pontos de semelhanças, mas todas elas possuem esse mesmo elemento: salvação por obras. É você que tem que fazer alguma coisa, é você que tem que se tornar aceitável ao seu Deus, à sua divindade, à energia que você tenta se aproximar. Você precisa se movimentar, você precisa se tornar aceitável. Isso é legalismo. Fé cristã não é isso. Fé cristã é sintetizado pela palavra graça. Então, graça já começa lançando fora toda essa ideia que você tem que fazer alguma coisa. Você não faz nada.
Aliás, você tem que assumir a sua falência. Quem faz é Jesus. E aquilo que Jesus fez é aplicado ao seu coração por meio do Espírito Santo. E aí acontece a verdadeira conversão. E ali nasce um verdadeiro cristão. Então nós vamos, irmãos, olhar essa epístola. Ela é muito atual, porque o legalismo tem acompanhado a história da humanidade, a história da igreja, e chegou até os nossos dias. Então, nos tempos bíblicos, como era que o legalismo se manifestava? Nós vamos ver aqui ao longo da epístola, mas adiantando para vocês, o legalismo vinha na tentativa de fazer uma fusão entre a fé cristã e elementos do judaísmo. Então se dizia assim, você tem que crer em Cristo, sim, mas você precisa se circuncidar, você precisa guardar o sábado, você precisa participar da dieta alimentar, você tem que cumprir as festas religiosas, você precisa ir ao templo de Salomão adorar. Então, sirva a Jesus Cristo, mas não abandone a lei de Moisés. Se você abandonar a lei de Moisés, você não é cristão, você não terá salvação. Esse era o legalismo da igreja primitiva. E ele será combatido severamente aqui pelo apóstolo Paulo. Na igreja antiga, quando eu falo igreja antiga, eu estou me referindo àquela igreja pós-apostólica, que vai ali do século II até mais ou menos o século VI. O legalismo, ele aparece dentro de uma nova forma. O legalismo começa a aparecer no culto aos mártires, que depois vai dar origem à adoração aos santos. Essa ideia de que você precisa fazer caridade para expiar seus pecados. Aquela ideia que o bispo, o pastor da igreja, ele possui uma autoridade maior do que você ao ponto de perdoar os seus pecados. E as pessoas começaram a acreditar nisso e começou a surgir o chamado culto aos santos, que depois vai dar origem a uma estrutura muito organizada de legalismo, que vai acompanhar a igreja por mais de 1000 anos. Só vai ser questionado na época da Reforma. Na época da Reforma, os reformadores voltam ao Novo Testamento e dizem, vamos expurgar todos esses trapos de legalismo e vamos voltar para somente as Escrituras, somente a fé, somente a graça. Em outras palavras, vamos voltar para o Evangelho. Então, o legalismo apareceu na igreja primitiva, o legalismo apareceu ao longo da história e o legalismo hoje está fortemente enraizado no evangelicalismo brasileiro. Então, pessoas que dizem assim, creia em Jesus, mas você tem que obedecer o apóstolo. O que o apóstolo falar é lei. Se você contraditar o apóstolo, você está indo contra o ungido do Senhor. Então isso é legalismo. É você crer na seguinte pregação, acredite em Jesus, mas ao mesmo tempo você precisa fazer o sacrifício de entregar o seu dízimo, de queimar na fogueira não sei da onde, e ter um gesto de obediência. Você tem que crer em Jesus, mas se você usar um brinco, você vai para o inferno. Se você colocar uma maquiagem no olho, Deus não quer nada com você. Se você participar de algum tipo de entretenimento, você também vai perder a sua salvação. Tudo isso, irmãos, são manifestações legalistas que sempre tentam colocar, junto com a mensagem da salvação em Cristo, mais alguma coisa. Sempre é assim. Então você crê no nosso apóstolo, você crê nas nossas práticas, ou você crê nos nossos profetas. A igreja adventista do sétimo dia, uma seita, eles têm uma profetisa. Então você precisa crer nas palavras dela. Você não pode se tornar parte daquela comunidade sem crer que o espírito da profecia falou por meio dela e aquilo que ela falou possui autoridade divina, a tal ponto que as pessoas devem obedecer. Tudo isso são manifestações de legalismo. Então, meus irmãos, o legalismo foi, é e sempre será uma doença para a igreja. E Gálatas sempre será a cura.
o remédio. É por isso que a gente precisa voltar a ela. É por isso que a igreja precisa. Eu acho que cada geração, então daqui a alguns anos eu vou morrer, Deus vai me levar embora, alguma coisa vai acontecer, vai chegar outro pastor, vocês cobrem o pastor dizendo, pastor, pregue Gálatas para a gente precisa lembrar o evangelho, cada geração precisa voltar, porque é muito fácil a igreja perder o evangelho. Essa carta, irmãos, ela foi escrita por volta do ano 50, é um dos documentos ao lado de Tiago, um dos documentos mais antigos do Novo Testamento, e possui 4 temas centrais. O primeiro deles é repreensão. Paulo aqui, irmãos, ele é muito duro com esses irmãos. Veja que ele começa no versículo 6 dizendo assim: admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Uma coisa interessante é que Paulo é muito econômico aqui na saudação dele, e isso mostra o caráter repreensor dessa carta, uma certa irritação, alguma indignação que ele tinha. Você que já leu e já está mais ou menos familiarizado com os outros escritos de Paulo, você sabe que ele faz uma saudação longa aos irmãos da igreja e tal, e graça e paz, e toda vez que eu me recordo de vocês, eu louvo a Deus e peço isso e peço aquilo. Ele faz, não é aquela abertura maravilhosa orando, aqui não tem oração, não tem nada, ele só se apresenta, fala depois de Cristo, é como se ele já estivesse se apresentando, escondendo porrete aqui nas costas, porque ele termina a apresentação e ele já parte logo para cima daqueles irmãos, dizendo, vocês abandonaram o evangelho. Rapidamente, eu estou espantado. Bastou eu cruzar os limites da região, vocês já estão passando para um outro evangelho. Então, Paulo aqui ele tem um tom de urgência, ele tem um tom ríspido, um tom que ele deseja colocar essa igreja contra a parede. Então, essa é a primeira mensagem, uma mensagem de repreensão. Segundo, é uma mensagem também de orientação. Então ele recorda o que é o verdadeiro evangelho, ao mesmo tempo em que ele reforça a necessidade dos crentes a abandonarem esses trapos legalistas e ficarem apenas com a mensagem simples da cruz. O terceiro elemento dessa carta é a acusação. Paulo a todo tempo vai fazer referência aos falsos mestres que estavam pregando outro evangelho. Os historiadores chamam eles de judaizantes. Judaizantes eram judeus que haviam se tornado cristãos, mas defendiam a ideia de que você precisava cumprir a lei de Moisés. E esse pessoal, eles quase acabaram com a igreja. Só para você ter uma ideia, em Atos capítulo 15, tem uma pequena fala dos judaizantes ali, que foi objeto do primeiro concílio da igreja. A igreja teve que se reunir para tomar uma decisão formal contra essas pessoas. Então, Atos capítulo 15, versículo 1, está aí o legalismo judaizante. Atos 15, verso 1 diz assim: alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Está aí. Isso aqui é o legalismo. Então essas pessoas provavelmente eram de Jerusalém, eles haviam se convertido à fé cristã, se tornado mestres, alguns até pastores, e eles estavam viajando pelas cidades nas quais o apóstolo Paulo pregava. Nas cidades da Galácia, a região da Galácia, eu vou falar daqui um pouco sobre ela. Então Paulo ia pregando o evangelho de Jesus Cristo, então logo Paulo saía da cidade e esse pessoal entrava. Olha, vocês ouviram Paulo? Muito bem, precisa crer em Jesus Cristo mesmo, precisa se arrepender dos seus pecados. Mas se vocês não se circuncidarem, não poderão ser salvos. Então essa era a mensagem deles, e Paulo vai denunciar essa mensagem como sendo uma mensagem herética. Paulo vai ser muito duro aqui, vocês vão ver que ele chega ao ponto de desejar que esses homens eles não se circuncidassem apenas, mas eles se castrassem, literalmente. Tá? Paulo joga
roga uma praga sobre ele, como diz o bom nordestino, desejando que, já que vocês querem se circuncidar, aproveita a levada e corta logo tudo de uma vez só, fique castrado de uma vez por todas. Ele é muito duro com esses falsos mestres. O outro ponto é que ele vai fazer uma defesa do seu apostolado. Esses judaizantes, irmãos, além de perverter o evangelho, eles estavam minando o apostolado de Paulo, dizendo mais ou menos o seguinte: Paulo não é um apóstolo verdadeiro. Vocês ouviram aí a pregação dele, ele fundou a igreja, ok, tudo certo, mas ele não é um apóstolo verdadeiro, porque ele não esteve com Jesus no ministério terreno de Cristo. Ele não esteve entre aqueles 12, ele apareceu depois que Jesus já tinha morrido. Portanto, ele não é um apóstolo que nem os outros. E Paulo vai fazer aqui defesas do seu apostolado, dizendo sim que ele era digno da posição do ofício que ele havia recebido do próprio Senhor Jesus Cristo. Então, dito isto, passemos à leitura do texto sagrado. E vamos aqui, lendo de pedaço em pedaço, mordendo cada pedacinho da carta, porque aqui cada fatia dessa carta é maravilhosa. Então ele começa assim, irmãos: Paulo, apóstolo, não da parte de Deus, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Então ele começa logo afirmando o seu ofício. Lembra que eu falei para vocês que os falsos mestres estavam dizendo que ele não era um apóstolo. Então ele diz: Paulo, apóstolo. A palavra apóstolo, irmãos, ela possui dois sentidos no Novo Testamento. O primeiro sentido é o sentido de enviado, é aquele que é enviado. Seria mais ou menos como nós empregamos hoje a palavra missionário. Esse é o primeiro sentido. O segundo sentido é para designar um ofício, uma função. Quando a palavra apóstolo é utilizada no sentido de ofício, ela designa um grupo restrito de homens que receberam de Deus a missão de lançar os fundamentos da igreja. Eles eram canais de revelação e eles tinham a autoridade absoluta. São os 12, mais o apóstolo Paulo. Apenas para fins didáticos, nós poderíamos dizer que há apóstolos com A minúsculo e apóstolos com A maiúsculo. Apóstolo com A minúsculo é aquele sujeito que, embora tenha recebido um chamado de Deus, ele depende de um reconhecimento humano. Ele precisa ser levado à igreja e ele é encaminhado pela igreja. Barnabé, por exemplo, em Atos, ele é chamado de apóstolo. Ele foi convidado pela igreja de Antioquia e a igreja de Antioquia o enviou. E a palavra enviar lá é apóstolo. Então, é apóstolo nesse sentido comum, nesse sentido de ser enviado com uma missão. Às vezes pregar o evangelho, às vezes representar a igreja em algum evento, às vezes levar uma oferta. A palavra apóstolo é utilizada nesse sentido. Agora, o apóstolo com A minúsculo, ele é enviado diretamente pelo Senhor Jesus Cristo. Então veja essa diferença. O de A minúsculo é a igreja local que se reúne e diz: nós elegemos você e o comissionamos. O de A maiúsculo, ele é vocacionado, chamado e enviado pelo Senhor Jesus Cristo. Ele não depende do testemunho da igreja, ele não depende da aceitação da igreja. Aliás, nós poderíamos dizer que ele precede a igreja. Porque a igreja é edificada no fundamento dos apóstolos e profetas, como disse o próprio apóstolo Paulo. Então, por aqui já dá para vocês entenderem porque Paulo se apresentou assim. Paulo, apóstolo. Aí ele diz: não da parte de homens e nem por intermédio de homem algum. Então, que tipo de apóstolo Paulo é? Apóstolo com A maiúsculo. Ele não foi enviado por homens, ele não foi escolhido por uma igreja, ele não é apóstolo no sentido que a igreja de Antioquia, que era a igreja da qual ele era membro, enviou ele como missionário. Não, não é nesse sentido. Ele é apóstolo por meio de Jesus Cristo. Isto é, foi Jesus Cristo que pregou para ele, foi Jesus Cristo que o evangelizou,
Foi Jesus Cristo que o discipulou. Você sabia disso? Que o apóstolo Paulo teve um curso de discipulado diretamente com o Senhor Jesus Cristo. Quando ele dá as instruções da ceia, lá em 1 Coríntios 11, ele diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele declara lá como é a ceia. Então ele passou alguns anos na Arábia, nós vamos falar disso posteriormente, e lá o Senhor Jesus Cristo o ensinou, o preparou, o vocacionou. Então ele tinha o direito de afirmar esse apostolado, ele tinha o direito de colocar o pé dele na igreja e dizer: vocês têm o dever de me receber como apóstolo, porque eu fui enviado, comissionado, treinado, discipulado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E é por isso que ele diz, irmãos, que eu não fui enviado por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Porque ele faz uma referência à ressurreição. Porque ele teve encontro com Jesus, mas foi com Jesus ressurreto. Ele foi ensinado por Jesus, mas foi pelo Jesus ressurreto. Então ele não esteve com os outros 12 no ministério terreno de Jesus, mas ele esteve com Jesus depois no seu ministério de ressurreto diante de Deus. Então ele é apóstolo, ele é verdadeiro, ele não é apóstolo com A minúsculo, ele é enviado por Deus e a igreja tinha o dever de acolher ele como autoridade. Aqui vocês estão vendo que ele está se impondo e ele também já está dando uma cutucada, na melhor das hipóteses, nos falsos mestres que negavam seu apostolado. No verso 2, ele declara que não está sozinho. Ele diz assim: e todos os meus irmãos companheiros, as igrejas da Galácia. Isso é importante, irmãos. Ele diz: eu não estou sozinho nessa carta aqui. É como se ele tivesse um grupo de irmãos que participou com ele, de alguma forma, da composição da carta. É evidente que essas pessoas não ditaram a carta, mas participaram com ele, provavelmente, das reflexões que ele teve antes de escrever esse texto. Então, é como se ele estivesse dizendo assim: as preocupações que eu tenho com vocês, que eu vou enumerá-las aqui a seguir, elas não são fruto de um pensamento isolado, elas não são resultado de uma mente doentia que fica pensando coisas por si mesma, mas eu tenho um grupo de pessoas que estão ao meu redor, que trabalham comigo, que pregam o evangelho comigo, e eles também estão preocupados com vocês. Então é por isso que ele evoca aqui os colaboradores do seu ministério. Isso, irmãos, é uma forma muito poderosa da igreja expressar a sua unidade. A igreja reforça a sua unidade quando ela fortalece as exortações bíblicas de seus ministros para desencorajar os rebeldes. Há rebeldes no meio do povo de Deus. Há pessoas de conduta duvidosa, há outros que estão ensinando mentira, e uma boa igreja, ela fortalece, ela dá eco, ela se junta com os seus ministros numa forte exortação contra todos aqueles que pregam a rebeldia. Então, depois de falar dos seus companheiros, ele fala dos destinatários, ele diz que são as igrejas da Galácia. A Galácia, irmãos, é uma região que fica que fica na parte sul da Ásia Menor, onde hoje nós temos a Turquia. Infelizmente, não existe mais igrejas cristãs lá. Essa região toda ela foi dominada pelo Islã. Mas na época do Novo Testamento, haviam muitas igrejas nessa região. Se você já leu o livro de Atos com atenção, você vai lembrar de Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra, Derbe, Paulo pregando o evangelho nessas cidades. Essas cidades, elas ficavam no sul da Galácia e ali havia muitas igrejas grandes fundadas pelo apóstolo Paulo. E ele está escrevendo para esses irmãos. Então, se você quer conhecer um pouco mais das igrejas que são da região da Galácia, dá uma lida lá com um pouco mais de atenção no livro de Atos. Lucas conta direitinho lá, Paulo indo de cidade por cidade, pregando o evangelho e sempre enfrentando forte oposição
forte oposição judaica. Então são para essas igrejas que ele está escrevendo, eram igrejas que o conheciam, eram igrejas que haviam sido fundadas por ele, ele era um missionário que começou o trabalho naquela região. E essa região agora estava flertando com o legalismo judaico, e Paulo escreve essa carta muito severa para poder enquadrá-los no verdadeiro evangelho. Seguido no verso 3, nós temos uma saudação: graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Paz era uma saudação muito comum na época do Novo Testamento. Os judeus, especialmente, gostavam muito dessa saudação. Palavra hebraica, shalom, né? Até hoje, alguns cristãos acostumaram-se, né, a saudar um ao outro, dizendo: shalom, irmão, shalom, shalom. Shalom, né? Então, é a primeira aulinha de hebraico que você começou na escola dominical, você aprende que shalom é paz. A palavra paz, na teologia judaica, ela expressa uma serenidade, tanto no seu relacionamento com Deus, como no seu relacionamento com o próximo. E a palavra graça, irmãos, é uma palavra eminentemente cristã. Seria muito mais interessante, aqueles que gostam de fazer a saudação bíblica, fazer a saudação graça ao invés de fazer shalom. Porque graça é muito mais cristão. Para vocês terem uma ideia, nos tempos bíblicos, as pessoas quando iam se saudar, ou elas diziam paz, ou se você fosse mais romano, você diria salve. Diego que gosta de dizer salve, né, Diego? Tem alguma relação aí com o romano? Tem não, né? Tem relação com o romano. Ele vai ser ordenado, vocês podem perguntar isso no exame de ordenação dele. Então a saudação comum era salve. Mas a ideia de graça, essa ideia de que Deus perdoa pecadores gratuitamente por meio de Jesus Cristo. Isso foi uma coisa tão impactante no evangelho, na pregação cristã, que isso se incorporou na saudação. Então os cristãos saúdam com graça. E Paulo diz aqui, que graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. O que ele está comunicando aqui? Ele está dizendo assim, que graça e paz não são coisas que estão automaticamente dentro do nosso coração. Graça e paz são dons divinos. E é isso que ele vai pregar ao longo da epístola. Aqui você tem quase uma condensação da epístola. O que ele vai dizer ao longo da epístola? É que a graça de Deus não chega por meio de Jesus Cristo, não chega por meio das suas obras, não chega por meio da sua liturgia, não chega por meio do seu comportamento, não chega por meio de cumprir certos ritos religiosos. A graça chega por meio de Jesus Cristo, somente por meio de Jesus Cristo. Então, sem a graça, não existe paz, não existe paz verdadeira, não existe paz entre você e Deus, e não existe paz entre você e o próximo. No versículo 4, ele aponta o lugar de Jesus Cristo no Evangelho. Aqui, irmãos, no versículo 4, nós temos uma condensação do Evangelho. Paulo embutiu o Evangelho todo aqui no versículo 4. Aqui vamos frase por frase, ele diz assim, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Então essa é a primeira declaração de Paulo para falar do lugar de Jesus Cristo no Evangelho. Jesus Cristo entregou a si mesmo por nossos pecados. Nessa frase aqui existem dois elementos fundamentais. O primeiro é voluntariedade. O segundo é substituição. Onde é que está a voluntariedade? Ele diz, o qual se entregou a si mesmo. Isto é, Jesus não foi coagido, Jesus não foi obrigado. Em João capítulo 10 ele disse, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Falando da sua vida, ele diz, ninguém a toma de mim, mas eu espontaneamente a dou. Então é isso que o Evangelho prega. O Evangelho prega que a entrega de Jesus Cristo foi voluntária, que ele não foi obrigado, que ele não foi coagido, que ele não precisava fazer aquilo. Ele não tinha algum tipo de necessidade que fazia com que ele precisasse de adoradores para ficar cantando músicas para ele no domingo. Ele tem o louvor dos anjos, que é muito melhor que o nosso.
Então está aí, irmãos, ele fez uma entrega voluntária. Mas o segundo elemento, ele diz assim, ó, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Isto é, essa entrega voluntária dele tinha um objetivo. O objetivo era tratar os nossos pecados. Jesus se entregou por pecadores. Pecadores que precisavam ter os seus pecados expiados. A justiça divina precisava ser feita. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A alma que pecar, essa morrerá. É isso que a lei de Deus diz. Então, se você é um pecador, você precisa morrer. E essa justiça precisa ser satisfeita. E o Evangelho prega que Jesus fez esse pagamento. E que esse pagamento o Pai aceitou. Quando Jesus ofereceu a sua vida e chegou diante do Pai e diz aqui, Pai, aqui está a minha vida em lugar de Gabriel. O Pai disse, eu aceito. É uma troca mais que justa. Eu me dou por satisfeito. A dívida foi paga. A justiça foi feita. Então é isso que significa Jesus se entregou pelos nossos pecados. Irmãos, esse caráter substitutivo é o que torna o Evangelho único. Todas as religiões possuem certas mensagens que elas acabam se entrelaçando de uma forma e outra. As religiões, de modo geral, falam de amor, elas falam de cuidado do próximo, elas falam de você se importar com quem está sofrendo, elas falam de você ter uma certa ética de comportamento. As religiões, elas têm elementos que se entrelaçam. Mas o que distingue o cristianismo de todas é isso. É que a morte de Jesus foi um pagamento. Ele fez tudo aquilo que nós precisávamos fazer, mas nós não tínhamos condições de realizar. Então a morte de Jesus não foi para dar uma segunda chance para a humanidade. A morte de Jesus foi um pagamento final, completo. É por isso que a palavra de Deus prega, e nós pregamos aqui também na igreja, que aqueles que verdadeiramente creram em Cristo, eles jamais serão condenados. Eles jamais podem retroceder dessa condição de salvo para alguém não salvo. Por que isso não pode acontecer? Porque o pagamento já foi realizado. E se uma pessoa que Jesus pagou pelos seus pecados fosse condenada ao inferno, é como se aquele pecado estivesse sendo condenado duas vezes. Ele é condenado em Cristo, na cruz de Cristo, e depois é condenado no próprio pecador. Isso é uma coisa ilógica. Deus seria injusto se ele aceitasse esse tipo de coisa. E é por isso que o Evangelho fala de um pagamento completo, total, irrestrito, eficaz. É uma declaração de inocência diante de Deus. E os Gálatas, irmãos, precisavam ouvir essas coisas. Os Gálatas estavam fascinados com essa ideia. Ah, mas que coisa legal, né? Nós vamos nos circuncidar. Eu nem sei se eles achavam legal isso, né? Mas, sei lá, né? Vai que, como diz aí os mais jovens, né? Ah, mas é isso aí, ó. Nós vamos participar daquela dieta alimentar, nós vamos poder ali estar perto dos judeus e tal. Então, eles estavam fascinados com isso. Paulo diz no capítulo 2, versículo 21... Só para aprofundar um pouco mais essa ideia, olha o que ele diz aqui no capítulo 2, versículo 21. Ele diz assim: não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Isso, irmãos, é uma coisa lógica. Se Deus diz que você é justo, se Deus diz que Ele recebe você como filho, como filha, a partir da lei de Moisés, para que cruz? Por que Jesus precisava vir aqui? Não tem sentido nenhum. Se você poderia se salvar a partir do cumprir os 10 mandamentos, Jesus não precisava ter vindo. Era só entregar uma cópia dos 10 mandamentos para você, ó, obedeça aqui e no final você terá vida. Então Paulo está dizendo, isso não faz sentido. Isso faz a morte de Cristo se tornar algo vão, inútil. É isso que ele quer dizer aqui.
Então os gálatas estavam obcecados com isso, os gálatas estavam gostando dessa ideia. Eu tive um professor no seminário, Deus já levou ele à glória, e ele sempre falava isso para a gente, que tem uma parte nossa que gosta de legalismo. A gente gosta. Porque o legalismo, irmãos, o legalismo dá uma inflada na gente. Então assim, eu sou um pastor que estou sempre pregando de paletó, né? E chegou outro pastor que não prega de paletó, eu olho para, esse pastor é meio mais ou menos. Pastor bom, né? Gravatona, bonita, do Corinthians, né? Ali, ó. Nós gostamos disso. Aquelas mulheres que nunca cortaram o cabelo, né? E elas olham para, de repente, a irmã lá que cortou o cabelo, não deixa o cabelo ficar branco, né? Loira, 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 né? A vida inteira loira. Diz que a mulher não envelhece, ela fica loira. E lá ela olha, aquela Jezabel. A santidade é isso aqui, ó. E o legalismo, irmãos, ele produz essa distorção dentro da gente. Você se sente melhor, você se sente mais espiritual. Você olha para as pessoas de cima para baixo. E os gálatas estavam muito enfeitiçados com isso aqui. E é por isso que Paulo diz, olha, esse não é o evangelho diz respeito a Jesus, o evangelho não tem nada a ver com o que vocês fazem, o evangelho tem a ver com Jesus Cristo se tornando substituto do pecado de vocês. Vocês não podem oferecer nada a Deus, nada. E ele continua, o que mais que ele fala de Jesus aqui? Segunda frase do verso 4. Para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então, qual foi o propósito da morte de Jesus? Ele diz, para nos desarraigar. A palavra aqui é libertar, literalmente, mas os tradutores aqui utilizaram essa expressão, desarraigar. E é uma expressão muito interessante que cabe no campo semântico da palavra. A ideia aqui, irmãos, é de uma árvore que criou raízes profundas em um solo duro. Então, não sei quantos de vocês já foram, já mexeram em roça, alguma coisa, e pelo menos lá no Ceará chamava vai brocar o mato lá. Então tinha aquelas árvores pequenas, secas, que você tentava arrancar, fazia toda a força do mundo, e não saía do local, porque embora fosse ali, pequenininha, baixinha, sequinha, mas as raízes dela estavam profundas, lá tentando procurar algum tipo de água, naquele solo duro do sertão. Então arrancar aquelas raízes é um trabalho terrível. Paulo está usando essa imagem aqui, para dizer que nós criamos raízes profundas no pecado. Nesse solo duro que ele chama aqui de mundo perverso. A palavra mundo aqui, ela é também traduzida como século. Vocês já devem ter visto lá, e não vos conformeis com este século. Então é uma palavra que ela indica não tanto a ordem criada, mas ela trata mais de um estilo de vida, uma forma de pensamento de rebelião contra o Criador. Esse é o sentido da palavra mundo aqui, que é traduzido em algumas outras passagens como século. Nós vamos ver que até aqui no próprio versículo 5, essa palavra aparece novamente, é século, aqui no versículo 5. Então ele diz, a obra de Jesus veio para arrancar as nossas raízes desse século. Então o pecado criou raízes profundas. Nós não temos como arrancar. O legalismo não arranca as raízes, aprofunda na realidade. A sua religiosidade não tem condição de te libertar do mundo. É Jesus Cristo com a sua mão todo-poderosa que arranca você. Tira as suas raízes, arranca você desse ambiente de condenação e transporta você para um outro século. É o que ele diz
no versículo 5. Você sai do século, que ele chama aqui de mundo perverso, e você é transportado para o século dos séculos, isto é, o reino por vir. Isso é uma linguagem muito do Novo Testamento. Eles falam do século presente e do século por vir. O século presente não é uma corrida de 100 anos, mas é uma era marcada pela rebelião contra Deus, um mundo que está em oposição contra o Criador. E o século futuro, o século dos séculos, é um novo momento que será inaugurado com a chegada de Jesus Cristo. E ali nós temos a instauração do seu reino. É isso que ele está falando. Jesus Cristo veio para te arrancar desse mundo. Ele veio para te arrancar desse sistema de oposição contra Deus, que está debaixo da condenação e da ira dele. E ele diz, segundo a vontade de Deus e Pai. Então toda essa obra é uma obra de Deus. Foi segundo a vontade de Deus. O que Paulo está tentando comunicar aqui, irmãos, é que toda obra de salvação depende exclusivamente do Senhor. Ele poderia ter abandonado a gente, desde Gênesis capítulo 3. Ele disse, olha, se você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai morrer. Comeu, ok, agora morra. E ele poderia deixar uma geração de humanidade perdida. Morreu todo mundo, acabou a história humana. Mas ele quis salvar pessoas. Ele resolveu, na sua infinita misericórdia, vir por meio de Jesus Cristo para arrancar pessoas que tinham raízes de pecados muito profundas nesse mundo. E é por isso que ele termina dizendo, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então esse Deus que fez essa obra maravilhosa, esse Deus que enviou Jesus Cristo como substituto, Jesus Cristo chegando aqui voluntariamente, esse Deus é digno de toda a glória. Nós temos que entoar canções a Ele, nós temos que louvá-lo, nós temos que falar dEle, bendizer o nome dEle para as pessoas. Ele merece toda a glória e é o que nós vamos fazer pelos séculos dos séculos. Amém? Amém. Dito isso, irmãos, vamos passar aqui para algumas lições, tá? Semana que vem a gente vai trabalhar o primeiro parágrafo aqui. Depois de ler o relato do apóstolo Paulo, quero fazer uma pergunta para vocês, tá? Não é nem tanto uma aplicação, é mais uma perguntinha assim, para ver se você prestou atenção na pregação. Depois de ouvir tudo que Paulo falou sobre o apostolado dele aqui, no primeiro verso, o que você acha dos apóstolos de hoje? Eles são apóstolos com A maiúsculo ou com A minúsculo? Tomar até uma água para dar tempo de vocês. E aí? É aquela, né? Você fica, né? Não sei o que eu digo, tá? A minha pergunta, ela foi capciosa, tá bom? Nem com A maiúsculo, nem com A minúsculo. Eles são falsos apóstolos. É um apostolado fake, para usar aí uma expressão da moda. Você sabia que no Brasil existe um conselho de apóstolos que ordena outros apóstolos? Que coloca igrejas e pastores debaixo de uma suposta cobertura apostólica. Então imagina aí que a Igreja Batista Regular da Pituba olhou para o seu pastor e diz, rapaz, esse pastor está fraco, está meio sem unção, a gente está achando ele muito isoladão, vamos fazer o seguinte, vamos convidar um apóstolo, e esse apóstolo vai ordenar o nosso pastor e ele vai virar um apóstolo. Vamos chamar lá o Agenor Truque, ou Agenor Duque, desculpe, ato falho aqui. Quem lê entende, né? Então vamos convidar ele aqui, ele vai derramar o óleo na cabeça do pastor, e agora ele vai estar debaixo da cobertura apostólica. Ele vai ser objeto das orações daquele pastor, e a unção daquele apóstolo vai chegar sobre o nosso pastor todo dia, e nós vamos prosperar. O que vocês acham disso? Terrível, né? Estamos fora. Aliás, tem que pagar uma boa grana
para você entrar debaixo do apostolado deles, né? Não é uma coisa muito de vocação do Espírito Santo, não. Tem que dar uma fatia grande aí nas finanças da igreja. Provavelmente a nossa reforma ia ficar comprometida aí nessa suposta cobertura. Irmãos, são falsos apóstolos. Eles são usurpadores. Eles estão tentando roubar um lugar que pertence apenas aos 12 e o apóstolo Paulo. Essas pessoas não merecem ser ouvidas. Essas pessoas não merecem o nosso respeito como homens de Deus. Existe o respeito humano comum que nós devemos dar a todas as pessoas. Mas existe aquele respeito da fé. Aquele respeito no qual você acolhe uma pessoa como um homem de Deus. Esse eles não têm. Eles são mentirosos. Eles são usurpadores. Isso precisa ser denunciado. Os púlpitos bíblicos não deveriam ter vergonha de falar nisso. Você lê o Novo Testamento, o apóstolo Paulo citava os hereges pelo nome. Ele diz, olha, tomem cuidado aí com Alexandre Latoeiro. Olha, esse Demas aí, tome cuidado com ele. Ele andou comigo, mas ele amou o presente século. Nós precisamos afirmar essas coisas. Os apóstolos verdadeiros, eles foram escolhidos, eles foram treinados pelo Senhor Jesus Cristo, e a Igreja Batista Regular da Pituba, só para constar, eu acho que todos vocês sabem disso, mas para não deixar dúvidas, ela está sim debaixo da cobertura apostólica. Agora é a cobertura de Paulo, de Pedro, de João, de Mateus. Tá boa essa para a gente, tá bom? Tá bom, não precisa de outra, né? Então, nós estamos debaixo dos apóstolos, nós estamos, a igreja, diz lá Paulo em Efésios, ela é construída sobre o fundamento de Jesus Cristo, que é a pedra angular, e os apóstolos. Então, o trabalho dos pastores e mestres hoje não é trazer nova revelação, não é trazer uma informação nova, mas é construir sobre aquele fundamento que foi posto pelos apóstolos. Então, a obra dos apóstolos, ela foi concluída, os alicerces foram postos. Nós não temos hoje mais o ofício apostólico nos termos do Novo Testamento. Uma pessoa que quisesse usar a palavra apóstolo hoje, ela poderia até utilizar no sentido de missionário. Alguns disseram, fulano, William Carey, ele foi o apóstolo na Índia. Então, apóstolo ali não é dizendo que ele é como Paulo, como Pedro, mas que ele foi um missionário, ele foi enviado para pregar lá. Mas esses homens, quando usam essa palavra, eles não estão se referindo a esse sentido. Eles querem se impor como um dos 12. Eles querem ser acolhidos como veículos de revelação. Eles querem ser tratados como sendo superiores aos outros crentes. E é por isso que essas pessoas não devem ser respeitadas. É por isso que você não pode ter medo de dizer, você é um fake. Você não é apóstolo coisa nenhuma. Irmãos, isso faz um pouco, eu acho que isso faz parte muito da cultura brasileira, porque essas coisas florescem muito aqui no Brasil. O brasileiro tem um gosto por essa mística em torno de certas pessoas. Então, elege lá uma pessoa como apóstolo, ele fica meio distante das pessoas. As pessoas não conhecem a sua vida, não conhecem a sua família. Tem apenas um grupinho ali que gira em torno, e aquele grupo cerca aquele homem, ele não tem cuidado, ele não tem contato com a comunidade, ele não pastoreia as pessoas, ele não sabe nada da vida de ninguém. Mas esse distanciamento meio que coloca uma aura de santidade sobre aquele indivíduo, e as pessoas criam uma certa veneração. Uma veneração silenciosa. Uma irmã de uma dessas igrejas visitou a nossa comunidade aqui uma vez, e depois do culto eu fui lá para a porta, apertar, dizer boa noite, como sempre faço. E ela pegou na minha mão, ela disse, eu nunca peguei na mão de um pastor. Eu digo, tá aí, irmã, é igual a de todo mundo. Né? Não tem nada diferente. Mas as pessoas são acostumadas nessa mística. Então veja o apostolado de Paulo. O apostolado de Paulo foi enviado por Jesus Cristo, e ele não era distante das pessoas. Ele conhecia as pessoas pelo nome. Ele estava lá com as pessoas.
Ele algumas vezes até abriu mão de receber sustento financeiro, trabalhando com as suas próprias mãos para não prejudicar a pregação do evangelho, porque ele estava pregando para uma comunidade que achava que ele era mercenário. Tá, vocês acham que eu sou mercenário? Pois bem, pois eu não quero receber nada de igreja nenhuma, eu vou trabalhar como todo mundo e vou pregar o evangelho para vocês. Isso é um apóstolo verdadeiro. Os apóstolos hoje querem andar, os supostos, os fakes querem andar de jatinho. Então, irmãos, nós precisamos ter uma firme posição contra esse tipo de distorção, porque é um ataque direto ao Evangelho de Cristo. Qualquer pessoa que se impõe como uma autoridade absoluta, falando aquilo que a Bíblia não disse, ela está indo contra o Evangelho de Cristo. Então, reafirme isso no seu coração. Segunda ideia que eu quero compartilhar com vocês, irmãos, é que a mensagem do Evangelho deixa claro que a salvação, do começo ao fim, é obra do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. E por isso ele merece toda a glória. E por que eu estou ressaltando isso? Ô, pastor, você fala isso quase toda a pregação. É verdade. Mas nós falamos isso, irmãos, porque o nosso coração reluta em aceitar essa verdade. Nós não gostamos disso. Nós gostamos de ser os nossos próprios salvadores. Você já escutou gente dizendo assim, ó, que Deus salva, não tem dúvida, mas eu preciso fazer a minha parte. Então tem gente que fala isso. Ou tem aquela salvação que eu vou chamar de uma salvação mais ética. Faça essas coisas aqui e você será abençoado. Então, 5 passos que, se você acompanhar aqui, no final você vai receber a sua bênção. Nós gostamos, irmãos, desse tipo de coisa. E o Evangelho, ele se coloca em oposição ao legalismo. O Evangelho chega para você e diz, você não faça nada, você não tem como fazer nada. Todas as suas melhores obras são como trapo de imundícia. Você tem raízes profundas nesse mundo e do pecado. Você tem raízes emocionais, você tem raízes psicológicas, você tem raízes comportamentais, você tem raízes de pecado. Você não tem condição de se desarraigar desse mundo. É por isso que nada que você faça é aceitável a Deus. É só Jesus Cristo que pode arrancar as suas raízes. É só Ele que pode te libertar. A única coisa que você faz é se arrepender dos seus pecados e crer que a morte dele foi um pagamento por você. Se você está aqui hoje, irmão, irmã, e você não aprendeu isso, meu Deus, você ainda não é cristão. Porque essa é a fé cristã básica. Salvação e condenação estão ligadas a esse ponto. E é por isso que nós vamos repetir isso aqui regularmente no púlpito dessa igreja. Porque nós estamos lidando aqui com vida eterna. Nós não estamos lidando com um prejuízo financeiro, emocional que você pode ter. Nós estamos lidando com salvação e condenação. E o Evangelho liberta dessas coisas. O Evangelho liberta desse legalismo na salvação, e o Evangelho liberta também do legalismo ético. Nós vamos falar isso um pouco mais para frente, mas só adiantando aqui para despertar o seu interesse. O legalismo ético é aquele que fica criando regrinhas naqueles assuntos os quais Deus não se pronunciou, para você ser santo. Então, por exemplo, a mulher não pode usar brinco. Ou você não pode tomar café, comer bacon. A seita adventista do 7º dia fala isso. Se você tomar café da manhã com bacon e presunto, você não é santo. Estou no inferno, viu, irmãos? Eu estou no inferno. Nessa teologia aí eu estou perdido. Estou perdido. Então esse é o legalismo ético, que é comum nas igrejas hoje. Paulo vai combatê-lo, o Evangelho é a cura para isso também. E para a gente terminar, eu quero só esticar um pouco mais esse ponto, que eu apenas toquei de relance na pregação, é que a morte de Jesus arranca as nossas raízes desse mundo pervertido. Irmãos, isso é fundamental.
Isso aqui é tanto um ato como é um processo. Isso aqui tanto sintetiza a sua salvação, mas é uma descrição da sua santificação. No dia em que você se converteu a Jesus Cristo, o Senhor Jesus, pelo seu poder, arrancou você dessas raízes da era perversa e colocou você na era futura. No entanto, apesar de convertido, o pecado continua criando raízes dentro do seu coração. Raízes emocionais, por meio de costumes, por meio de desejos distorcidos. E o trabalho do Espírito Santo hoje é quebrar essas amarras mundanas. Fazer com que você rompa com os valores, os apelos, a agenda desse mundo. Portanto, meus irmãos, Cristo nos libertou desse mundo condenado. E já que nós não somos mais participantes da condenação desse mundo, nós também não podemos ser mais participantes das práticas desse mundo. Poderia dizer que é como se nós fôssemos pessoas que fomos tirados de Sodoma, salvos por Jesus Cristo, tirados de Sodoma. E que muito em breve, Sodoma será atingida com o fogo da ira divina. E uma vez que nós não somos mais cidadãos de Sodoma, que não iremos mais participar da condenação que um dia cairá sobre Sodoma, nós também não podemos mais participar do seu estilo de vida. Nós não podemos mais viver como sodomeus. E o Evangelho é para te libertar disso. Então você que chegou aqui hoje, que se sente amarrado pelo pecado, amarrado pela agenda desse mundo, amarrado por conceitos de um mundo que está em oposição a Deus, Jesus Cristo veio para arrebentar essas amarras, Jesus Cristo veio para te arraigar desse solo de pecado e te fazer uma nova pessoa, santificar o seu coração, tornar você um cidadão de uma nova era, dos séculos dos séculos. O reino de Deus, irmãos, ele já irrompeu na história com a chegada de Jesus Cristo. E hoje nós já fazemos parte desse reino. Mas nós aguardamos ainda a consumação, a plenitude desse reinado que se dará na segunda vinda de Jesus Cristo. E enquanto esse reinado não é consumado, nós somos chamados a viver hoje como cidadãos do reino. Então, as leis que nos regem precisam ser as leis do céu. Os valores que orientam a nossa vida, que dão rumo às escolhas que nós fazemos, com quem nós vamos casar, como nós vamos viver, como nós vamos usar o nosso dinheiro, que tipo de trabalho iremos fazer, esses valores que regem as nossas escolhas, eles precisam ser os valores desse reino futuro. E eu espero que hoje seja um dia no qual você se comprometa com Deus a viver na presença dEle, e dobrar o seu joelho e dizer: Senhor, me desarraiga. O Senhor já me salvou, mas eu tenho muitas raízes nesse mundo perverso. Então que Deus nos abençoe, que a palavra dele habite ricamente o nosso coração, e nós sejamos, irmãos, resgatados para apreciar somente, tão somente o Evangelho de Jesus Cristo. Amém. Vamos orar ao Senhor. Obrigado, Deus, por Tua palavra, Senhor. Nós Te louvamos por poder meditar um pouco nessa carta, olhando mais de perto esse pequeno parágrafo, que possui verdades tão profundas, tão gloriosas, tão transformadoras. Nós Te agradecemos pela preservação da Escritura. Nós Te agradecemos por guardar a Tua palavra incólume. E hoje temos o privilégio de lê-la sob a intermediação do Espírito Santo. Nós agradecemos ao Senhor pelo fundamento apostólico que foi posto sobre a Tua igreja. Nós agradecemos, Senhor, pelas exortações que a Tua palavra nos traz, na forma de advertências, orientando a nossa mente a abraçar tão somente o Evangelho e a nos libertar de todas as formas de legalismo. Nós Te agradecemos pelo Senhor Jesus Cristo, por Sua obra voluntária e substitutiva, na qual Ele carregou os nossos pecados
e nos desarraigou desse mundo pervertido. Nós pedimos que essa obra prossiga hoje no nosso coração, santificando a nossa mente, purificando os nossos pensamentos, para que todo o nosso ser esteja de acordo com o protótipo de um cidadão de um novo mundo. Nós queremos, Senhor, viver para a Tua glória. Nós oramos pelas pessoas que estão sendo enganadas pelos falsos pastores, pelos falsos apóstolos. Nós oramos pedindo a Tua misericórdia. Nós agradecemos pelos irmãos que estão na nossa igreja, que foram iluminados pelo Teu Santo Espírito e entenderam as distorções de um falso evangelho pregado. E eu oro, Senhor, para que essa mesma graça que alcançou esses irmãos também chegue a esses tantos filhos do Senhor que estão sendo alimentados com comida podre, estão sendo enganados, estão se entregando a fábulas, crendo em mentiras. Tem misericórdia, Senhor, e resgata essas pessoas, trazendo-as para igrejas saudáveis, que preguem o Teu Evangelho com verdade, segundo a Tua palavra e no poder do Espírito Santo. Nós oramos, pedimos tudo isso ao Senhor no nome de Jesus. Amém.